Olá, meu nome é Rafael e esse aqui é o meu TP3. Primeiramente, tem essa classe aqui do Rokuyo. Eu peguei ele do Moodle porque eu estava tendo alguns bugs com o código do TP1. E nesse arquivo aqui, a gente também tem a função responsável por transformar os dados do referencial do laser para o referencial global e também uma função para aplicar um certo ruído. Esse ruído é um ruído gaussiano que é aplicado tanto na direção angular quanto na distância do laser para aproximar esses resultados mais próximos da realidade. E para o controle do robô, eu utilizei uma classe. Essa classe, ela é feita, a ideia dela é que o robô siga a parede pelo lado direito, sempre seguindo o lado direito da parede até concluir todo o mapa. Porém, em alguns momentos o robô ficava preso. Então, o que eu fiz foi gerar estados. Esses estados, ele fica contando a posição do robô quando o robô não se move, verificando a última posição que o robô estava. E caso ele ultrapassa 5 segundos, é aplicado o estado de ré, e esse estado de ré, o robô anda em ré, dá uma rotação de 90 graus e segue em frente. Depois de fazer esse processo, ele volta a seguir a parede. E é apenas isso para uma função simples nesse sentido. Bem, nessa parte aqui do LogOdds, a gente tem duas funções. A primeira é uma que transforma a posição do robô no mapa para um bloco do grid, e outra que é o update do LogOdds, né, do mapa do LogOdds. Nessa parte aqui, a gente percorre o laser e, usando o BreezeRAM, a gente pega essa parte intermediária do laser e considera como um estado livre. E o último bloco a gente considera como ocupado apenas se houve uma colisão. No caso, se existir uma colisão antes da distância máxima do laser. Se essa distância máxima do laser não for detectada uma colisão, a gente atribui como ocupado. E isso vai se somando de tal forma que o mapa ele se atualize, mesmo que ele seja dinâmico ou se ele teve um falso positivo. E por fim, eu fiz essa função aqui para fazer o plot, para tanto gerar um plot dinâmico como gerar a imagem final do mapa. No caso aqui a gente tem um if, né, para eu fazer essa distinção do acúmulo de todos os pontos do laser, ou dessa parte dinâmica que quando ele vai percorrendo, ele só vai mostrando os últimos 1000 pontos. E aqui também tem a tradução do LogOdds para probabilidade, e aí a gente usa uma função de 0 a 1, né, fazendo a normalização. E agora, para os testes, foi escolhido um grid de tamanho 0.1. Nos dois primeiros, o robô conseguiu percorrer todo o mapa. No meu código, eu fiz com que o Occupancy Grid conseguisse lidar com esses falsos verdadeiros quando ele olhasse mais de uma vez, aumentando a confiança do mapa. E nesse caso dinâmico, o robô colide com a pessoa, e nessa região, como não possui nenhuma parede por perto, ele acaba ficando preso e não conseguindo voltar a percorrer todo o mapa.